Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo. Boa noite, bem-vindos. Vamos então relaxar, fechar nossos olhos, fazer nossa prece de abertura. Então, fechando nossos olhos, relaxando nas cadeiras, abrindo nosso coração e agradecendo mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar de amor, para viver um momento de paz e para depois levar esse amor e essa paz para junto de nós, para junto dos nossos, dos amigos, familiares. Enfim, vamos aproveitar essa noite de muito aprendizado e de muita paz. Pedimos também que a espiritualidade amiga intua o nosso querido Luciano para que ele consiga nos passar da melhor maneira todo esse aprendizado. Que assim seja. Boa noite a todos. Todo mundo bem? Que bom. Vamos começar então, depois desta prece, sintonizando então com as boas energias, sentindo que nossos corações estão sendo envolvidos pelas energias dos amigos espirituais. Lembrando que esta é a terceira etapa, né, de um estudo, de uma sequência sobre grupos mediúnicos, antes, durante e depois. Quem vem pela primeira vez hoje? Bem-vindos, tá? Bem-vindas. Lembrando que esse material todo está gravado no nosso YouTube, daí dá para assistir a parte 1, a parte 2, para que possam acompanhar a sequência, para não perder nada dessas informações, tá bom? Depois, então essa seria a terceira parte desse estudo. E na última semana nós estávamos falando sobre a nossa grande antena, que ainda é tão desconhecida e tão comentada, boa noite, que é tão desconhecida e tão pouco ainda comentada no meio espírita, né? Embora no meio científico já esteja bastante difundida, né? Como uma glândula importante para o nosso sistema imunológico e outras funções, que é a glândula pineal. Esta aqui foi o penúltimo slide que a gente verificou. Lembrando que os nossos corpos se comunicam, nós somos vários corpos, relembrando, né? Nós temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo perispiritual, né? E o mental, ou o espírito em si, a unidade espiritual. E esses corpos, até então, a maioria das pessoas não entendem como eles podem estar se comunicando um com o outro, já que, para a nossa primeira vista, nós falamos e ouvimos numa determinada frequência. Mas, quando o nosso corpo físico, por exemplo, não está mais aqui, ou seja, nós desencarnamos, tudo continua, como vimos nos slides anteriores, que a vida, tudo exatamente continua da mesma forma. Mas por que continua? Porque essa comunicação é constante. Se eu estou falando aqui, eu não estou falando com o meu cérebro físico. Eu estou falando com o meu HD, com o meu pendrive universal, ou o nosso espírito, que é eterno, é o que acumula todas as informações desta vida e de todas as nossas vidas anteriores. Então, à medida que eu estou também absorvendo informação,
tocando aqui, sentindo que é frio, lendo um livro e entendendo, eu estou, através de impulsos elétricos e químicos no nosso corpo físico, transformando isso em energia. Essa energia entra em comunicação pela glândula pineal, que é a nossa grande antena, e através dos campos de força, os chakras, chegam aos outros corpos. Então este é o fio, é o cano, é a passagem de comunicação que nós temos. Então essas informações também estão sendo armazenadas nesses outros departamentos. E quando nós não temos mais o cérebro físico, o corpo físico, todas essas informações estão salvas, como se nós tivéssemos programado tudo num pendrive, nosso computador pifou, nós apenas tiramos o pendrive e mantemos todas as nossas informações de todas as nossas vidas. E assim continua. Então, entendendo que esta glândula é a nossa grande antena, não é verdade? Vamos passar para esse próximo slide para tentar entender. Aqui nós temos um desenho do nosso cérebro, do nosso sistema, né, da visão, onde na parte, não é a minha especialidade, mas na parte física, transforma impulsos visuais em energia, em elétrica, né? Química e elétrica, é estimulada até essa glândula, através do nosso cérebro, e aí energeticamente é transmitido através dos campos de força que nós vimos nos slides anteriores, até os outros corpos, sendo que no corpo espiritual, ou corpo mental, que muitos chamam, é onde fica armazenado todo o nosso conhecimento. Aliás, o nosso espírito é quem realmente somos. Hoje nós estamos com o corpo físico, mas nós somos realmente seres milenares, seres espirituais, com todas as informações. Então aqui nesse outro desenho da comunicação entre os corpos, nós podemos entender que aqui nós temos o corpo, o perispírito, que é o corpo dos espíritos, relembrando nos slides anteriores, né? É o corpo em que os videntes, os médiuns enxergam, quando enxergam lá o vô, a avó, o irmão não muito equilibrado, quem tem a capacidade, está enxergando o corpo perispiritual. Então, o corpo físico, através de comunicação eletromagnética, acredite se quiser, não sou eu que estou falando, é André Luiz, passa por esses campos de força todas as informações de um corpo para o outro. É desta forma. Então, nós estamos conectados com nossos corpos desta forma. Muitas pessoas ainda pensam que o espírito entra. Depois dessas explicações aqui, vocês já conseguem entender, quem ainda não entendeu, que na verdade é como se fosse plugs. O espírito está num corpo perispiritual, ele não tem o corpo físico mais. O que vai acontecer? Ele se conecta aos pontos energéticos do médium, que é o intermediário. Com essa conexão, como se fosse botar um plug de um fone, começa a ouvir a voz no alto-falante. Então não tem, nem como muitos pensam, não tem essa inserção de um corpo dentro do outro corpo. É apenas conexão eletromagnética. Energia por energia. Continuando aos tipos de mediunidade. Médiuns videntes, não é? Eu peguei esse slide porque muitas pessoas já enxergaram também, já assistiram naquela novela que passou, uma novela que fugiu um pouco, mas também tinha muitas coisas que batiam com o que a gente estuda, não é verdade? Então o médium vidente, ele tem a capacidade de literalmente enxergar outros irmãos, outras entidades. É uma capacidade, não é um dom, não é porque a pessoa enxerga melhor ou pior. Existem várias teorias por aí. Umas dizem que o médium foi uma pessoa que fez muito mal aos outros em vidas anteriores e vem para cá com a mediunidade acerbada, ou seja, com uma mediunidade maior, e está encarnado nesse momento com o grande objetivo de acelerar a sua evolução. Outros dizem que são seres elevados que já... Então vejam bem, na verdade, como a gente já falou, cada espírito está num nível evolutivo diferente do outro.
E todos nós vivemos em comunidade com um único objetivo, de trocarmos informação uns com os outros, aprendermos uns com os outros. E dessa forma, como é que nós iríamos aprender com alguém que sabe a mesma coisa que eu sei? Que age do mesmo jeito que eu ajo? Nada acrescentaria. Vejam, tudo é perfeito. São colocadas pessoas com desalinhos energéticos de pensamentos, de ações próximos a nós com um único objetivo. Nós atraímos essas pessoas energeticamente para o nosso campo de energia, para a nossa proximidade física, para que elas, muitas vezes, façam nós enxergar, proporcionem a oportunidade de nós enxergar situações que não conseguiríamos enxergar se tivéssemos em estado de conforto. Se tudo está bem, para que eu vou mudar? Aí vem aquelas pessoas que se aproximam de nós e começam a nos tocar, no sentido de nos incomodar. Isso é para nos incomodar? Certamente que não. Essas pessoas, como todo o universo, estão inseridos numa lei perfeita, que é causa e efeito, que energeticamente vem nos cutucar justamente no problema delas. O que vocês acham? Também. Mas o grande objetivo é cutucar e nos mostrar em que nós temos dificuldades. Acreditem se quiserem. Vejam só, tudo começa a ser perfeito realmente. Eu não canso de repetir. Nós é que estragamos. Então as coisas são perfeitas. Então prestem atenção nas pessoas que realmente te incomodam. As pessoas que realmente estão te incomodando. Grande quantidade da situação que ela está te incomodando é coisas que você tem que resolver em você mesmo. É dessa forma que funciona. Acreditem. Prestem atenção. Tentem trabalhar isso, porque nada é o acaso, já sabemos. As coisas realmente acontecem para que nós possamos evoluir. Lembrem que essa palestra é aberta a perguntas pela internet, tem gente nos acompanhando, e vocês a qualquer momento podem levantar a mão, pegar o microfone para o pessoal que está acompanhando, ouvir a pergunta, né, e todos participarmos. Se pudesse me dar um copinho d'água. Tipos de mediunidade ainda. Médiuns, escreventes ou psicógrafos. Esta é uma modalidade de mediunidade muito interessante, não é verdade, meus irmãos? Temos um grande exemplo, né, que é Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Entre muitos, Divaldo Pereira Franco, entre muitos e muitos outros médiuns intermediários que têm essa capacidade, né, de psicografia. Nós podemos, de uma forma didática, tá? Didática, não existe um psicógrafo igual ao outro, como não existe um ser humano igual ao outro. Mas de uma forma didática, nós podemos separar em 3 modalidades, para que tenhamos uma base, né? O intuitivo, o semimecânico e o mecânico. Vamos tentar rapidamente esclarecer como funciona isto. O mecânico, o espírito que vai passar o material, ou seja, a parte escrita, através do seu campo de força, ou do seu chakra, se quiserem chamar assim, vai se conectar a um chakra do médium chamado humeral, que fica nesta área. É um campo de energia chamado humeral. Então, ele se conecta energeticamente por seus campos de força, pelos chakras dele, a esse humeral. Qual é a diferença de um para o outro? Que nessa situação, o espírito que vai dar a parte escrita tem grande qualidade nas palavras e no material. Ou seja, pouco se perde da informação original. Porque vejam, passa pelo crivo mental do cérebro, pelo consciente, uma parte sempre passa. Mas grande parte nessa conexão já está, tanto que nos grupos mediúnicos,
que a gente trabalha, como que nota que a pessoa tem uma mediunidade de psicografia? Estamos trabalhando no grupo, daqui a pouco alguém diz assim, olha, estou sentindo um calorão no braço, e olha, que interessante, aí a gente pergunta, é teu braço destro, é o que você escreve, ou não é o destro? Não, é o contrário, é o meu canhoto, é o contrário, isso acontece muito. O que o coordenador do grupo normalmente faz? Já providencia uma prancheta, já coloca na mão uma caneta e pede para a pessoa ficar com a caneta em cima da prancheta ou da mesa, se utilizar mesa, né? E escrever o que vier em primeiro na sua cabeça. É impressionante. Em alguns casos, a pessoa até dá uma travada, porque a mão começa a escrever praticamente sozinha. Por isso essa expressão mecânica. O médium se conecta diretamente pelo chakra humeral ao espírito que está escrevendo. Aqui nessa casa nós temos alguns médiuns que escrevem de trás para frente. As psicografias deles são de trás para frente. Ou seja, quando nós vamos ler no final do trabalho, tem que se colocar um espelho e aí se lê. Por que isso? Porque para que essa médium, esse médium, não interfira com o seu pensamento no que está escrito. Porque ele vai lendo, ele vai colocando informações dele nesta palavra. Então, olha como a coisa é perfeita e muito bem bolada. Quando, o microfone lá atrás, quando a espiritualidade nota que é uma possibilidade de uma interferência do médium, né? E aí existe mediunidade em outras línguas. Chico Xavier escrevia de trás para frente em inglês, né? Tipo, complicando o máximo possível, né? Em outras línguas. Então vejam bem, nesse efeito, quase nada do médium interfere. Mas, gente, tem gente que diz que médium, até foi uma polêmica no nosso grupo de estudo da mediunidade numa quinta-feira. Tocaram no assunto, sim, e aqueles que não lembram de nada. O lembrar não quer dizer que o cérebro não esteja dominando. Lembrem, nós temos os nossos automatismos no nosso cérebro. Vocês pensam para respirar? Não, é automatismo. A digestão, enfim, várias funções do nosso corpo, já lhe atendo, não esquece a pergunta. Várias funções do nosso corpo são automatizadas. Então, na verdade, quando se diz que não está, muitos médiuns, conscientes do que está passando na psicografia, normalmente ainda ele está filtrando, ele está ainda tendo uma interferência. Não teria lógica a espiritualidade evoluída, né? Deixar os médiuns à mercê da espiritualidade, que nem sempre, né, está sintonizada numa boa energia. Então vejam, esse funcionamento também é perfeito. O senhor pode... Boa noite, senhor. Boa noite, amigo. A minha dúvida é a seguinte, pelo que eu estou entendendo, no caso do mecânico, o médium não tem consciência do que ele está escrevendo? É o que eu falei agora. Alguns médiums, em momento de adaptação, não lembram do que foi dito. Mas o cérebro dele, o cérebro que tem todas as informações necessárias para protegê-lo, inclusive, está atento. Qualquer deslize, qualquer coisa mais séria, ele tem a condição de parar aquela ação. Entendeu? Então, assim, eu poderia dizer, e ainda arriscando muito, né? Porque que Chico Xavier é um médium mecânico. Foi, no mundo físico, um médium mecânico. Devido à grande capacidade dos seus corpos, muito bem adaptadas para o trabalho para que ele veio. Então, pode-se dizer que entre os perfeitos e os bons, que não existem, né, ele estaria num patamar bastante elevado. Agora, outros médiuns dizer que são totalmente inconscientes e não interferem, pelo que eu li até hoje, pelo que a gente estudou até hoje, não bate. Então, tem sempre uma interferência do cérebro. Só podia falar no microfone? Pode passar outro microfone para ele. Aqui, Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Para cima ele já estava ligado. Aqui é pela internet, ele está te ouvindo, tá. Não te preocupe. Desde 86, eu psicografo em línguas orientais, de cima para baixo, da direita para a esquerda, numa velocidade monstruosa. Estou aqui hoje para tentar descobrir um pouco disso aí. Que bom. Entendeu? Qual é a Que origem. bom. Espero lhe ajudar. Nunca consegui decifrar,
tá? Sim. Não sei se é um hieróglifo, o que se trata. Eu acho que seria, para mim, como pessoa, muito interessante se eu pudesse, de alguma forma, ter um apoio de vocês e tentar decifrar isso aí. Uma das funções da casa espírita, principalmente uma casa de estudo como a nossa, é, se não estar pronto para tudo, mas estudar muito para estar. Entendeu? Então, assim, nós temos grupos de estudos, né? Bom, vamos falar da sua pergunta primeiro. Nosso grupo também, um dos nossos grupos também já escreveram em japonês. Isso foi resolvido rápido. Foi visto uma entidade japonesa, né? Essa entidade escreveu em língua japonesa, da esquerda para a direita, né? Ao lado contrário do nosso. Sim. E o que aconteceu? Depois, com a equipe técnica aqui da casa, foi consultado o oráculo, o Google. O que foi impressionante, nós conseguimos ler toda a mensagem. Mas há técnicas em grupos isso aconteceu agora na última terça-feira, no nosso encontro do grupo mediúnico. Um espírito estava falando em árabe. Creio que era árabe. Aí o médium nos passou essa informação. Olha, eu não estou entendendo nada. Num comando mental do coordenador, se solicitou para que ele começasse a falar em português. O que acontece? O cara fala todas as línguas? Nós todos falamos muitas línguas. Está tudo armazenado dentro das nossas vidas. Ou vocês acham que viveram apenas uma vida? Nós já vivemos na França, nós já vivemos na Grécia, enfim, centenas e centenas de vidas, centenas e centenas de línguas. Então, tudo isso, em geral, está armazenado dentro de nós. Por que nós não lembramos? Porque lembraríamos de outras coisas que não são úteis nesse momento, mas está dentro da gente. Então, os médiuns que têm facilidade em algumas línguas, são línguas que estão mais superficiais. Então, elas se aprendem mais fácil do que outras. Crianças, muitas vezes, já nascem falando várias línguas, né? Logo que começam a falar, a facilidade é incrível. Então, na verdade, provavelmente é um espírito que trabalha junto com o senhor, que é dessa língua. Mas isso não é problema, porque hoje em dia, num grupo sério de estudo, se dá um comando e ou seu cérebro ou o cérebro dos mentores vão trazer isso para o português facilmente. Então, para tudo, não vem nada que não seja aproveitado. Então, é um material que certamente, hebraico, qualquer língua hoje você traduz através do Google, né? Mas, com comando mental, a gente já fez várias experiências práticas, a pessoa falando em francês, daqui a pouco pediu, falando em português, daqui a pouco pediu, você poderia continuar em francês? Perfeito francês, perfeito, o sotaque, coisa linda de se ouvir, coisa linda de se presenciar. Isso é mágica? É demonstração? Não, é estudo e trabalho em cima, se chama xenoglossia. Xenoglossia é o médium falar em outras línguas. Então, isso existe, está na doutrina espírita e é uma coisa perfeitamente. Num outro momento, nós podemos sentar num horário e a gente pode conversar no que possa ser auxiliado essa facilidade que tens. Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Semimecânico. O segundo caso, que é o mais comum, tá, gente? É um dos mais comuns, tá? O que é o semimecânico? O espírito se conecta ao chakra coronário, que é o do topo da nossa cabeça, ligado à glândula pineal, passa pelo nosso cérebro mental, né? E também, muitas vezes, se conecta aos outros campos de força. Então, passa pelo crivo do médium, ao mesmo tempo que passa pelo sistema mecânico também. Tá? Esse é uma das mediunidades de psicografia mais comum. E o intuitivo é aquelas pessoas que não escutam, não veem, o braço não anda sozinho, mas escrevem livros psicografados maravilhosos. Porque lembram-se, todos nós temos mediunidade. Quem acha que é um poste, lembra que um poste tem uma luz, e essa luz acende. E por ele passa a eletricidade. Então ele está interligado com o mundo. Tá? Então ninguém, né, como Divaldo diz, como vários, né, estudiosos dizem, ninguém
nenhuma pessoa pode dizer que não tem mediunidade. A intuitiva é a mais comum. Muitas pessoas chamam de mais simples, mas se nós soubéssemos o que, através da intuitiva, nós somos ajudados. Sabe aquele momento de dizer, não vai por aqui, não vou por ali. Ou escreve alguma coisa, ou toma uma decisão. Muitas vezes, não sempre, claro que tem muito de nós, que é o nosso mesmo, não podemos dizer que nós somos guiados por espírito, embora no livro dos Espíritos diz que, dependendo do estado que estejamos, muitos de nós estamos mais guiados do que possamos imaginar, né? Mas essa conexão é constante. Então, o intuitivo ele é ditado mentalmente para o nosso mental, e as palavras aparecem. Muitas pessoas têm a dúvida, é meu? Aí começa a escrever certas coisas que não pensava, certas coisas que em línguas diferentes, ou certas coisas que nem imaginava que você conhecia. E acaba virando livros maravilhosos, como a gente tem por aí. Tá certo? Aí nós temos mais outros tipos de psicografia, de mediunidade. Pneumatógrafos, essa é uma mediunidade muito interessante. Ela assusta muitas pessoas. Pneumo vem de movimentação de ar. Grafia, né? A escrita. A pessoa pega um papel e coloca num armário, fecha a porta. Daqui a pouco, abre a porta, tem uma bela página escrita. Isso acontece? Acontece. Todos nós temos uma energia chamada ectoplasma, os encarnados. Os irmãos desencarnados, e nós também temos a condição de mentalmente mobilizar essas energias. Então, essas energias mobilizadas, elas formam, tanto que vários casos já foram contados de uma pessoa estar num lugar e estar vista, até tangível, tocável, em outro lugar. Existem várias modalidades, né, de efeitos físicos, que foi aquela primeira mediunidade que a gente viu na outra semana. Então, com o poder da mente, com a movimentação, existe essa mediunidade. Não é muito utilizada, foi utilizada, mas não é como a das mesas girantes, como a movimentação de objetos. Hoje em dia, não se precisa mais provar para as pessoas isso, as pessoas sabem que existe. Então, já se passa para as modalidades que são as atuais, que é a psicografia, a psicofonia, né? E, atualmente, a transcomunicação instrumental, que nessa casa a gente estuda também, temos um grupo há 10 anos, que é a comunicação dos espíritos via aparelhos eletrônicos. Tá? Os telefones, os celulares, os computadores. Daqui a pouco eu vou começar a falar sozinho, né? Mas cada coisa é seu tempo. Então, nós temos também os curadores, que são os médiuns que têm a grande energia vital direcionada, que realmente modificam a energia dos outros, né? Auxiliam nas curas dos problemas, né? Lembrando que sempre as pessoas que são curadas porque elas mesmas estão prontas para ser, ou elas que movimentaram alguma energia. Porque, como Jesus falou, vai que a tua fé te curou. Isso é uma frase perfeita quando se entende ela. Ou seja, ninguém é curado se realmente não der o primeiro passo, que é a modificação, em alguma coisa. Alguma coisa a pessoa tem que movimentar uma energia para que a cura, se movimentar, pode ser querer, que já é um bom início. Querer fazer diferente. Os sonambúlicos também, que é um tipo de mediunidade, né? Que é onde a pessoa está, muitas vezes, o espírito está enxergando o corpo físico e o corpo físico imita o que o corpo espiritual está fazendo. Então ele fala, está falando com alguém, ele está falando ao mesmo tempo, ele está andando em um determinado lugar, ele também está andando, né? É uma mediunidade bastante interessante, só que também não é muito utilizada. Não poderíamos deixar de falar essa parte numa pesquisa. Ectoplasma. Trata-se o ectoplasma de uma substância de cor do branco ao cinza amarelada, raramente preta.
Textura é vaporosa e muito densa. Palpável. A aparência invisível, gasosa, flocular, né? Filamentar ou estruturada. E tem odor, tem cheiro. De acordo com algumas mediunidades, médiuns sentem a energia se formando. Existem na internet muitos casos de corpos se formarem, né, através do ectoplasma. É uma energia que todos nós temos, todos nós emitimos. O problema é que não sabemos condensar e direcionar. Ou seja, sorte, porque muitas pessoas usariam isso, né, tudo a seu tempo. Mas quando é utilizada, né, direcionada ao bem, realmente ela cria as coisas são criadas através do ectoplasma. É de fundamental importância nos eventos mediúnicos que envolvem fenômenos materiais, pois serve de instrumento para que os espíritos possam realizar, através de comandos mentais, ou seja, sempre a mente, né, suas articulações materiais. Por exemplo, chega um espírito em muito descontrole no grupo mediúnico. Chega lá sempre para ser ajudado, gente. Nunca, nenhum espírito entra numa casa séria que não seja, que é permitido entrar numa casa, quando ele é permitido entrar num grupo mediúnico, é porque ele já está, de certa forma, propenso a ser ajudado. Então, mesmo ele com raiva, brabo, às vezes nos ofendendo, lá no fundo ele já tem uma fagulha, implorando para que ele seja auxiliado. E nessas situações, os coordenadores e os médiums direcionam mentalmente objetos. Muitas vezes, eles perderam uma caixinha, que lá dentro tinha uma joia. O que a gente faz? Mentalmente, a gente cria, gente. Não é uma pessoa, 6, 7 pessoas vêm se formar essa caixinha, e daqui a pouco vem alguém com essa caixinha, e quando ele olha aquilo, ele sai daquela monoideia, daquele pensamento mau e conecta com outros momentos da sua vida, bons. Essa transformação faz com que ele pare de agir de uma certa forma e nos dê a possibilidade de começar a conversar com ele. E aí já trazemos um vô, uma avó, um irmão, uma mãezinha, e aí realmente a casa cai. O coração realmente volta a aparecer e esses irmãos, na maioria das vezes, são encaminhados. São levados para hospitais, para postos de atendimento, que no mundo espiritual existem como aqui. Aliás, existem muito mais, né? Muitos. Está quente aqui dentro? Quer ligar o ar? Ok. Já está ligado? De novo? Já vi esse filme, né? De uma forma geral, pode afirmar que é uma substância comandada facilmente pelo pensamento, tanto do médium quanto dos espíritos desencarnados. Olha só, ela pode ser manipulada por espíritos desencarnados. Como é que eles vão fazer algum mal para nós? Interferir em nós? Quando nós, lembra? Estivermos na frequência deles. Se nós mantermos a frequência em outro patamar, a energia não entra em sintonia. Portanto, mesmo que eles tenham esse conhecimento de manipular energias de ectoplasma, não atingem quando nós estivermos vibrando em outra frequência. Portanto, muita atenção na vida lá fora, para o que faz, o que pensa, como age, o que fala, para que não sintonizemos numa frequência em que esses irmãos estão. Porque entrando em frequência, o rádio fala. E se ele fala, as coisas acontecem. O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontra ligado à mente maternal. É uma ligação direta mesmo. Né? Está formando e criando um cenário todo necessário para que aquele espírito ou aqueles espíritos sejam atendidos. Isso aqui foi tirado Nos Domínios da Mediunidade, um livro maravilhoso que fala sobre o mundo espiritual, de André Luiz. Agora vamos ver a equipe material. Médiuns esclarecedores ou dialogadores. São aqueles que se presumem,
falei 2 vezes para vocês prestarem atenção, que é a pessoa que tem um melhor conhecimento naquele momento da doutrina. Que tem um maior conhecimento naquele momento, né, de como agir com os espíritos. Enfim, que estaria naquele momento mais preparado para trabalhar com aquele grupo. Certo? Ele na verdade, é a ponte que organiza, que coordena a função de cada ponto de engrenagem que forma um grupo mediúnico. Porque cada um é uma engrenagem. Ninguém é mais importante ou menos importante que o outro. Vamos ter sempre isso em mente. É uma engrenagem. E se quebra um dente de uma engrenagem, o que acontece? É falho, o aparelho não funciona. Não é verdade? Então, temos que ter consciência que cada um tem a sua função. Nós estamos pensando em fazer um curso sobre médiuns dialogadores que a gente não acha em lugar nenhum. Até agora não vi nenhum lugar que passe esse tipo de informação. Médiuns sustentadores, eu botei asterístico. São aqueles que não enxergam, não sentem, não sentem cheiro, não ouvem, e que infelizmente ainda são as pessoas que têm grande propensão a saírem dos grupos. Por quê? Na prática, esses pilares de energia, essas pessoas tão importantes, que são aqueles que, imaginem, o grupo de segurança de alguém. Se não tivesse aquele grupo de segurança, aquele grupo de energia, como é que ficaria as pessoas que estão ali no meio daquele círculo? Então, os médiuns sustentadores, meus irmãos, têm a grande função de canalizar, de direcionar, de manter, de ser refletores de luz das energias que vêm do alto. Eles criam, por isso que se recomenda colocar um médium ostensivo e um sustentador, um ostensivo e um sustentador, porque ele acaba criando uma corrente perfeita, energética, em volta do grupo. Então, e muitas vezes, como eu disse, infelizmente, as pessoas tratam essas pessoas, ou o próprio médium se subjuga porque ele não vê. E aí o pior, a gente ouve eles dizendo assim, eu sou inútil nesse grupo. Olha só, aquela médium mor, que passa, escreve, aquele que fala um monte, aquele que fala... E aí a pessoa começa a achar, né? Aí vai do estudo, da informação, principalmente do coordenador do grupo, da casa, para lembrar a importância que esse irmão tem, ou esses irmãos têm no grupo mediúnico. São indispensáveis. Sem eles, o negócio não funciona, inclusive na parte de segurança. Médiuns ostensivos. Esse a gente já verificou alguns deles nos slides anteriores. Psicógrafos, videntes, psicofônicos, né? Psicofonia, falar, né? Vidência, enxergar, né? Ir até o local, né? Vai tratar alguém, 3 ou 4 médiuns se deslocam mentalmente com o corpo mental, com aqueles fiozinhos todos ligados no corpo físico, vão até o lugar mentalmente e descrevem perfeitamente o que está acontecendo naquele momento. Fisicamente, e o mais interessante, quem está à volta também. Então, dessa forma, nós conseguimos ajudar e encaminhar aqueles que estão muitas vezes interferindo na vida das pessoas que estão sendo ajudadas. Aí, quando se leva esses irmãos, porque nenhum é retirado à força, casas sérias, grupos sérios, ninguém é retirado de forma alguma, a não ser amorosamente pela espiritualidade e pelo grupo mediúnico. Por mais, entre aspas, não bom que seja, pode ser quem seja, todos são envolvidos por uma energia, são colocados em macas e são levadas para lugar de atendimento. E aí sim, o que acontece com a pessoa que foi atendida? Ela tem um tempo energético para se olhar e se arrumar. Ela tem um tempo. Eu falei questão de dizer ela tem um tempo, porque se você não manter a casa limpa, a sujeira vem de novo. A sujeira, com todo respeito a esses irmãos. Mas nessa analogia, dizendo que se nós não resolvermos o que nós precisamos resolver,
Mesmo que os grupos mediúnicos afastem os espíritos não bons, outros voltam. Porque energeticamente nós os atraímos novamente. Então, mais uma vez, vai que a tua fé, a tua ação que vai te curar, não a dos grupos. Muito importante isso. Aqui mais um desenho de como funciona, né? A ligação, espírito com espírito, sendo que o médium tem um corpo físico. E o comunicante, o espírito, se comunica através de... Então, a comunicação, só para vocês saírem daqui, é feita de perispírito para perispírito. Essa é a comunicação entre o médium e os espíritos, não é verdade? Como as pessoas chegam, né? Como as pessoas são atendidas nos grupos mediúnicos? Enumerei algumas. Aqui nesta casa, a grande maioria vem pelo atendimento fraterno. Nós temos um trabalho de atendimento fraterno, todas as casas têm, né? Que eu classifico como a porta de entrada para as pessoas na casa espírita. É ali que se presume que teria uma pessoa capacitada para ouvir, vou repetir, né? Porque tem gente que faz ao contrário, né? O atendente fraterno ouve e não diz o que fazer. Muitas pessoas vêm aqui esperando, faz isso, joga 3 pedrinhas para cima, deixa cair que está resolvido. Não é assim que funciona. O atendente fraterno, ele ouve o desabafo da pessoa, que muitas vezes não consegue falar com o amigo, com a mãe, com o irmão. E isso, na terapia, já a pessoa revisa toda essa informação, muitas vezes já passou ali a resposta do seu problema, e as palavras que o atendente passa para outra pessoa se você continuar dessa forma, a doutrina espírita explica que provavelmente vai acontecer isso, isto e isto. Mas se você continuar do jeito que você está, provavelmente a doutrina espírita vai te explicar que vai acontecer isso, isso, isso. Já sabes, a escolha é tua. Esta é a função do atendimento fraterno, não é? Então é um trabalho maravilhoso e ele que direciona para os grupos mediúnicos quando há necessidade. Aí a equipe espiritual, né? Ou seja, é claro, os amigos espirituais estão enxergando quem precisa realmente ser atendido. Nós enxergamos com os olhos físicos, os amigos espirituais enxergam realmente a nossa energia, o nosso campo eletromagnético. E eles certamente sabem o que precisa ser feito. Vamos lá. Uma pergunta vindo da internet, do Manolo. Primeiro ele dá parabéns pelo programa, né? Obrigado. Ele sempre acompanha e aprende muito. Ele tem uma dúvida, qual deve ser a postura de uma pessoa que quer trabalhar como médium de suporte ou ostensivo num grupo mediúnico? Uhum. No primeiro slide já foi falado alguma coisa, mas basicamente nós temos que trabalhar com amor. A primeira, nós precisamos nos oferecer por trabalho, porque o voluntário, diferente do trabalho físico, é muito diferente. A pessoa que é um voluntário, que se torna um voluntário, ele está ali fazendo um trabalho independente para quem seja. Nós não estamos esperando a face da pessoa para escolher, não, aquela ali é loira, ou aquele ali é moreno. Não. Nós estamos ali esperando que vamos atender um irmão igual a nós, independente dos seus problemas, das suas dificuldades. Então a premissa é ter a vontade de auxiliar. Eu quero ajudar alguém. Porque se você movimentar essa energia, Manolo, através desse sentimento, certamente a espiritualidade vai proporcionar o trabalho para você. Mesmo que seja sorrir para alguma pessoa que precisa, conversar com alguém num determinado momento que cruze na rua, né, com você, enfim, vai acontecer. Trabalhar numa casa espírita, depois trabalhar num grupo mediúnico por consequência. Então, na verdade, essa seria a primeira. As outras, é lógico, você tem que ter um estudo, tem que conhecer pelo menos a base da doutrina espírita.
Como é que você vai falar de espiritismo se você não tem base da doutrina espírita? Não é verdade? Então, o estudo é indispensável. Mas, claro, o primeiro é o amor, a vontade de auxiliar. O resto, gente, acontece. Tá bom? Espero ter... Como chegam os atendidos? As equipes espirituais fazem a leitura de acordo com o merecimento e a intercessão. Olha só, 2 palavras. Merecimento e intercessão. Merecimento primeiro. Ninguém é ajudado se não tiver merecimento. Pô, pode ser forte falar isso, mas é assim que funciona. Tipo, se você é aquela pessoa que vai fazendo sempre aquela coisa errada, né? Que fica repetindo essa situação, a espiritualidade, por amor a você, acreditem, por amor a você, permite que você muitas vezes tropece. Para quê? Para sofrer, quebrar o joelho? Não. Porque através dessas sensações, dessas situações, é que muitas pessoas começam a dar valor em coisas que não dariam normalmente. Então, o merecimento, na verdade, é uma troca. Você faz alguma coisa, o universo te responde imediatamente, não ao contrário. Nunca ao contrário. Então, a pessoa sortuda, que eu acho que eu já falei aqui, é a pessoa que plantou legal ontem e está colhendo hoje a sorte. As pessoas que têm sorte em algumas coisas na vida hoje são as pessoas que plantaram energias boas ontem e estão colhendo energias boas hoje. Simples assim. O azarado, por consequência, foi aquele que plantou espinhos ontem e certamente quem planta espinho hoje colhe espinho, é uma lei. E aí ele é chamado de azarado. Tá, mas eu sou gente boa pra caramba a minha vida inteira, não fiz mal pra ninguém. Nesta vida. Que bom, né? Tá plantando já para uma próxima oportunidade. E ontem, na vida anterior? E na outra? Será que não fizemos mal a ninguém? E será que nós estamos sofrendo hoje porque fizemos mal a alguém ontem? Nós não sofremos. Nós temos a oportunidade de arrumar aquilo que nós estragamos. Quando a pessoa acha que está sofrendo, ela está tendo a oportunidade do universo de resolver aquilo que ele estragou ontem. Ou seja, está reequilibrando uma energia que ele gerou ontem. É uma lei de causa e efeito. Gerou energia baixa, tu vai ter que reequilibrar essa energia baixa, querendo ou não, nesta vida ou em vidas posteriores. É uma lei. Somos atendidos de... e a intercessão. Isso aconteceu agora, inclusive a gente está estudando as obras de André Luiz novamente e há um caso. Intercessão é quando nós temos bastante bônus pelos nossos trabalhos, tipo uma mãezinha para um filho que é meio rebelde. Então, se ela tem isso, no mundo espiritual, muitas vezes ela pode pedir um auxílio por outrem. É claro que aí existe todo um trabalho de análise, se vai valer a pena, mas em geral isso se chama interceder pelo outro. Acontece no mundo espiritual. E muitos são ajudados, de certa forma. Se rescindirem, novamente vão ter que resolver por eles mesmos. Somos atendidos de acordo com nossa evolução e merecimento individual ou em grupo. Somos atendidos nos grupos mediúnicos de acordo com a nossa evolução e merecimento. Essa evolução é o quê? É o que nós fizemos. Não é a evolução de ser PhD ou outra coisa. É a evolução espiritual. Tá? Quem são os atendidos, meus irmãos? Passei esse slide, era para segurar o slide. Quem são os atendidos? O que vocês acham? Todos nós. Todo o planeta. E para não assustar, muitos outros também. Todos nós. Porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Todos sabemos disso. Não é a questão de levantar agora, mas todos os orbes, todos os pontos do universo são habitados. E sabendo disso, nós estamos aqui fazendo o quê? O nosso trabalho. Né? Agora vamos ver a equipe espiritual. Quando os trabalhos iniciam na equipe espiritual, meus irmãos?
no momento em que se pensa, ou é intuído a pedir auxílio. As pessoas vêm aqui, muitas pessoas precisam que escrevam o nome, que façam. Na verdade, quando nós vamos pedir por alguém, nós somos usinas de energia, lembram? Nós geramos ectoplasma, nós montamos as coisas mentalmente. Se nós fizermos isso, no momento em que nós pedimos por outra pessoa, a espiritualidade já se movimenta, amigos que querem nos ajudar se movimentam, os mentores e protetores daquela pessoa, por mais não boa que ela seja, se movimentam. E o que vai acontecer naquele momento? Ali começa o atendimento. Então, quando vocês vêm quando a pessoa vem à casa espírita pedir ajuda, naquele momento da conversa do atendimento fraterno, tudo já está sendo programado. Voluntários já se colocam à disposição, já acompanham esse irmão para casa, junto com ele, já começam a fazer o levantamento do que podem fazer. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, para que efetivamente esse espírito seja trazido ao grupo mediúnico, acredite se quiser. Por quê? Porque cada um dá o passo de acordo com as suas pernas. Tem pessoas que andam rápido, mudam rápido, se conscientizam em ser pessoas melhores mais rapidamente, outras não. O que a espiritualidade vai fazendo? Está indo ali, tem um buraco, eles botam uma tábua, tu nem enxergou, passou em cima da tábua. Dessa vez não caiu no buraco. Vão te ajudando, vão te levando para lugares em que você possa se auto-reformar. Porque ninguém arruma o outro. Nós ajudamos, nós carregamos daqui até lá na esquina. Experimentem carregar até outra cidade alguém nas costas. Não dá. Então, a pessoa tem que andar com as suas próprias pernas, não é verdade? Muitas vezes, vamos falar aqui, quando os trabalhos iniciam, né? Muitas vezes, situações por nós mesmos geradas em outras vidas. Não é verdade? Porque, já falamos nos outros slides, muitas vezes achamos que estamos ajudando os outros. Nós estamos nos ajudando. Só estamos com uma roupa, com uma face diferente, com um cabelo diferente, mas nós estamos arrumando nos grupos mediúnicos as energias que nós mesmos geramos, meus irmãos. Para não dizer quase sempre, nos tratamentos, nós estamos nos arrumando. Então, como diz Divaldo lá no primeiro, é uma maravilhosa oportunidade do indivíduo se auto-reformar, de se arrumar. Não é verdade? No mínimo, e quando os trabalhos iniciam? No mínimo, 1 dia anterior ao encontro, já estamos nos conectando. Isso é bem interessante, né? As pessoas chegam aqui, os médiuns já começam a sentir no dia anterior. Quando o médium não é atento, começa a chutar o balde. Está mal-humorado, né? Na verdade, nós temos a felicidade de atrair espíritos que depois vão ser trazidos para o auxílio. Só que quando nós entendemos isso, tu diz, isso não é meu. Isso não vai me afetar. Pode criar uma fila de 30 aí, às 8 da noite nós vamos lá para o grupo mediúnico, a fila toma um lado e eu tomo o outro. Daqui a pouco todos nós vamos trabalhar com todos e auxiliar esses 30. Agora, muitos realmente, no dia anterior, sentem um impacto muito grande e se não entenderem esse mecanismo, a vida fica difícil. Né? E o mais importante, não tem como desligar, tá, gente? Mediunidade não tem como desligar. Os participantes de uma sessão mediúnica devem fazer algum tipo de preparo íntimo durante o dia, antes mesmo do início da reunião? O que vocês acham? Ou é só vir? Aguinha para mim. Ou é só vir? Hã? Não, gente. O legal é que a pessoa que já trabalha um bom tempo com grupos mediúnicos, nota que mesmo, tu não pode dizer para a pessoa, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Não é assim que funciona. Mas o mecanismo é tão perfeito que as pessoas começam a se mudar, a se alterar, a parar de ter hábitos não bons, começam pelo dia do trabalho, pela responsabilidade que o trabalho mostra a eles no dia. Daqui a pouco aquilo vai ampliando, no dia anterior. Daqui a pouco elas começam a ser espíritas lá fora, como deveríamos ser sempre. Isso é legal. A gente vai dando um toque.
Mas claro, bebida, cigarro, qualquer coisa que altere o campo energético e eletromagnético do ser, deve ser muito evitado. No mínimo, no dia do trabalho. É imprescindível. Porque já vimos nos slides, nos programas anteriores, aquilo que ingerimos faz parte, por um tempo, do nosso campo eletromagnético. E isso nós vamos passar para as outras pessoas. E o pior, como aconteceu num tempo atrás, os espíritos, como é que tu pode falar comigo se você está exalando bebida? Como é que tu vai conversar com o espírito? Né? Às vezes, um que tem problema com drogas, com problemas alcoólicos, se você está exalando esse fluido, porque os espíritos sentem o cheiro, gente, eles são atraídos. Os espíritos veem quem bebe, não me crucifiquem, né? Quem bebe, principalmente nos dias dos trabalhos, para amenizar um pouco, né? O que acontece? Os espíritos sentem essa energia e outros vêm, são atraídos para serem ajudados. Vejam bem a importância da preparação. Claro que daí já falamos da carne vermelha nos programas anteriores, que não assistiu, dá uma olhada. Tudo isso influencia. Então, sim, tem que se preparar, deveria se preparar. Tem não. Precisamos ser médiuns ostensivos para ser bons trabalhadores em grupos espíritas? O que vocês acham? Se eu não der psicofonia ou psicografia, não entra no meu grupo mediúnico. O que vocês acham? Certamente não. Bem pelo contrário. Já vi na prática, e muitos vão ver, que o médium poste, ou o médium que não vê, não enxerga e não ouve, depois de um ano de trabalho, começa a fazer coisas que a gente não acredita. Então, na verdade, não superficializa porque você não está pronto para administrar aquilo num lugar seguro. Quando aquilo está pronto, superficializa. É como se fosse a espiritualidade abrir registros daquilo que já está ali pronto para ser utilizado, que você mesmo pediu, por incrível que pareça. Porque os médiuns pedem, quem tem mediunidade, pedem para exercer a mediunidade na encarnação que está. E não é uma coisa que a espiritualidade, você vai ser médium, não é assim que funciona. Já vem de vidas esse aprimoramento para que hoje a gente possa ser útil aos outros. Toda a proteção energética do movimento é montado muito antes. Médicos de sustentação, proteção e muitas outras ficam prontas para os atendimentos programados. Gente, esse desenho, quando ele representa o que realmente, em muitas e muitas vezes, acontece num grupo mediúnico. Nós achamos que é 6, 7, 14, 17 pessoas que estão ali numa cadeira, trabalhando, junto com o seu mentor atrás. Gente, várias e várias vezes já foi descrito, e vários livros descrevem que criam-se à volta dos grupos mediúnicos verdadeiras arquibancadas de espíritos que estão ali, alguns aprendendo, alguns preparando-se para se reencarnar, alguns curiosos, alguns sustentadores. E isso, milhares de espíritos podem estar à volta de um grupo mediúnico. Números que, falando assim, pode ser estranho, mas é impressionante o quão é grande esse trabalho. E nesses grupos também existem, à sua volta, as equipes médicas, como eu já falei nos dias anteriores. Muitas equipes médicas, em paralelo, vão atendendo as pessoas, enquanto outros estão conversando, padioleiros levando outros. É um trabalho de equipe maravilhoso. Gente, no atendimento é 100, 200, 300 pessoas, 300 espíritos, pessoas como nós, que são atendidas, para não dizer números maiores, para as pessoas não acharem que eu estou viajando na batatinha aqui. Então, vejam que trabalho maravilhoso de caridade que é o trabalho mediúnico numa casa espírita. Estamos nos ajudando e ajudando centenas e centenas de irmãos que estavam literalmente, muitas vezes,
na lama, na escuridão. A equipe material, o local, o que vocês acham? Música ajuda? Hã? A musicoterapia também é utilizada no mundo espiritual. Se é utilizada no mundo espiritual, deve fazer algum efeito quando bem direcionada. Então, uma música, um volume suave, de preferência não falada, né? Faz com que nós consigamos sintonizar melhor, e os espíritos, por incrível que pareça, também. Luz colorida, o que vocês acham? É legal também no grupo mediúnico? Pode se utilizar? Pode. Alguns grupos trabalham no escuro, porque não se enxerga nada com o olho físico, né? Tudo que é visto e ouvido é no escuro, mas existem grupos que usam luzes azuis, clarinhas, para dar uma sensação de paz, de bem-estar. Porque lembro, o tempo voa, né, gente? Luz também é frequência, e nós agimos através da frequência. Nossa glândula pineal capta a luz, observa a luz que os nossos olhos recebem, e nosso corpo reage em função disso, inclusive para dormir. Eu estava vendo uma entrevista, até a luz do LED de uma televisão no quarto dá a sensação para o teu cérebro que é luz. Luz é dia. Dia não está na hora de dormir. Pessoas que caem mais fácil não notam isso, mas pessoas que têm dificuldade, vale a pena tentar, porque é explicado pela ciência. Nós somos perfeitos, nós é que gostamos de estragar essa história toda, tá? Mesas e cadeiras, precisa? O grupo é melhor quando senta em círculo numa cadeira, ou o grupo é melhor quando senta em mesa? O que vocês acham? Claro, gente. Não existe melhor ou pior. Existe o que essa engrenagem funcione melhor. Lembra? É um grupo, é uma engrenagem. As coisas têm que ser decididas em grupo. Não tem chefe, não tem dono. Tem grupo. Quando começa a se entender isso, as coisas funcionam com amor. E tendo amor, espíritos amorosos se aproximam. E a coisa funciona. Funciona bem diferente. Então, aqui nessa casa tem um grupo que trabalha com mesa, outro trabalha sem mesa. Enfim, cada um trabalha da forma assim. Ah, sim, temos aqui uma das primeiras reuniões espíritas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi de lá que nós tiramos a sigla da nossa casa. SPEE, né? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós tiramos a ideia de Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. É claro que uma singela homenagem ao codificador Allan Kardec, né? Só uma homenagem, não é presunção. Incidentes do dia. Isso é outra coisa muito interessante. Já aconteceu com alguém, naquela hora que você vai fazer algum trabalho voluntário, não é só grupo mediúnico. Quando você vai ajudar alguém, aquela dor de cabeça, não consegue sair, aquele mal-estar, aquela dor dor. Já aconteceu? Gente, acontece pra caramba. O filho, o neto, fica doente, bem na hora do trabalho, não é verdade? Como acontece isso também, não é verdade? E aquele cara que bate na tua porta, nunca vai na tua casa, naquela hora, na hora que está saindo, já está com a chave na mão, o que a gente faz? Gente, a espiritualidade funciona assim. Os amigos menos avisados, os amigos que não querem que nós evoluímos, eles fazem o seguinte, eles tentam nos influenciar, trazer pessoas em desequilíbrio naquele momento, fazer com que energias sejam modificadas, que nos incomodem no dia ou nos dê mal-estar, para que a gente não vá ao trabalho de auxílio e de autorreforma. O que acontece? O que a gente pode fazer com isso? Na prática funciona. Ah, o teu amigo bateu na porta, vem cá, vou te dar um abraço, daqui a 1h30 eu estou aqui, ou vamos tomar um café, eu tenho um compromisso. E sai. Tá com uma dor até um certo nível? Aí que tem que ir para a casa espírita, porque lá é um centro de atendimento de energia. Certamente você vai sair melhor do que entrou, nunca ao contrário. Se sair pior do que entrou, fique atento com a tua conduta moral. É alguma coisa contigo, porque na casa séria você entra mal e sai bem.
Então vejam bem, na prática, que eu não tenho muito tempo, o que acontece? Se você bater o pé no chão e dizer, eu vou ir, um espírito cutuca no outro, esses menos avisados, esses irmãozinhos, diz assim, ó, aquele ali não adianta mais, vamos procurar um mais fraco. Te deixa em paz. A dor passa, o amigo não bate mais, a dor de cabeça não volta. É incrível essa realidade. A conexão da equipe material. É importante todo mundo se gostar, se respeitar, se abraçar, porque tem gente que diz que a pessoa que está abraçando a outra é porque quer encostar na outra. Sim, tem pessoa que pensa assim mesmo. Quer abraçar a menina, o menino quer abraçar a menina. Mas se você está com isso na tua cabeça, meu amigo, o problema é teu. Quando você abraça com amor e com carinho, você está dando o amor para a pessoa. Se a pessoa está afim de te abraçar porque tem outras intenções, o problema é dela. A energia dela não foi aproveitada. As pessoas têm que se abraçar mais, têm que se respeitar mais, têm que conversar mais. E num grupo mediúnico isso é imprescindível. Num grupo de passe, qualquer grupo de amigos, isso é imprescindível. Os pensamentos. Olha aqui esse cara aqui, ó, pensando no barco, o outro aqui pensando lá fora, o outro pensando numa senhora. Imagina só o trabalho da espiritualidade nesse momento. Acontece isso, gente? Sim. Em alguns grupos ainda funciona. E se essa pessoa pensa nisso, ela deve ser, não vou falar a palavra excomungada que nem cabe, né? Mas ela deve ser tirada do grupo mediúnico? Claro que não. Cabe ao coordenador entender a dificuldade da pessoa e trabalhar com ela, até certo ponto. Se o cara continuar, aí sim ele vai ser convidado para estudar, trabalhar um pouquinho mais lá fora, para depois vir aqui para dentro. Mas vejam, se é energia de uma engrenagem, fisicamente tem que estar bem e mentalmente mais ainda. Então as pessoas têm que se encontrar lá fora para comer uma pizza junto, para tomar um Coca-Cola, uma água junto, um suco. Deve, entendeu? Tá bom? Alguns grupos espíritas ainda trazem um atendido físico para o trabalho. Isso acontece em algumas casas ainda. Nós não estamos aqui para dizer que A é certo e B é errado, tá? Nenhum espírita deve agir dessa forma. Mas com esse slide eu quero mostrar o que pode acontecer. Imagina o seguinte, você traz uma pessoa que não tem conhecimento nenhum espírita, né? Não tem vivência nenhuma espírita para um grupo que já trabalha junto com a mediunidade. Daqui a pouco essa pessoa vai acontecer o quê? O amigo dele, o perseguidor, o obsessor, vai utilizar os médiuns para falar tudo o que for possível. Imagine como vai sair essa pessoa desse grupo. Tipo, eu já ouvi, nós nunca tivemos atendido no grupo, mas eu já ouvi espíritos dizer assim, ó, eu vou acabar com todos vocês. Se você não souber que isso ele está tentando ser grosso porque ele está implorando ser ajudado, ele está falando tudo que é possível, porque no fundo ele quer que eu vá lá e dê um abraço nele, que é o que a gente faz. Vem cá, cara, vem cá, puxa e dá um abraço com o corpo perispiritual nele mesmo. Agora tu imagina a pessoa que não está preparada com isso, ouvir tudo essas ameaças, eu vou te pegar lá fora, ou pior, eu vou fazer mal para o teu filho. Já pensou como essa pessoa vai viver? Então assim, as conclusões se tiram. Não deve trabalhar num grupo mediúnico, trazer os atendidos de fora de forma alguma. Outra coisa importante, para finalizar, hoje nós temos que finalizar, tá? Senão eu perco o meu emprego. Semana que vem tem outro palestrante, né? A triagem, vocês não podem imaginar a proteção que uma casa espírita tem na sua periferia e nas portas. A gente não enxerga, mas os videntes, os médiuns, a espiritualidade cria uma corrente de energia de seres superiores que nada passa que não seja permitido. Casas sérias. Nada passa que seja permitido.
Então vejam, o cara literalmente vem, bate num campo energético e não entra, e aí o encarnado entra na casa. E fica aquela fila enorme lá na frente da casa espírita, esperando o cara sair para ele continuar acompanhando. Mas ele sai já com o tanque cheio, cheio de luz, reequilibrado, e aí quando ele vai para a rua, o cara, não posso encostar, e vai embora junto, né? Mas já vai recebendo aquele choque de amor e de energia que a casa espírita proporciona. Daqui a pouco ele vai ser trazido aqui para dentro para ser cuidado, no seu devido tempo. Pode falar, meu irmão. Da mente que senão eu vou perder meu espírito. Hoje tu te referiu já duas ou três vezes, frisou bastante em casa séria, numa casa séria. O que seria uma casa que não é séria? Ou, não sei se esse é o termo que tu usaria. Sim. É porque... Não séria em que sentido? Ah, perfeito. Parabéns. Eu tenho que ter um cuidado para que nenhuma palavra que eu fale possa ofender ninguém. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Eu sou um formador de opinião nesse momento. Eu estou formando opiniões, né? Então, quando eu falo de uma casa não séria, é uma casa que não estuda a base da doutrina espírita, principalmente. Seus trabalhadores não cuidam-se para os trabalhos. Aquele exemplo que eu falei, pessoas que bebem e vêm trabalhar na casa espírita. Entendeu? Pessoas que não levam a sério, pessoas que usam a casa espírita para abraçar as pessoas, as meninas, os meninos, as meninas, que tem tudo, não é só espiritismo. Pessoas que na verdade atraem as pessoas para casa com o intuito de outras funções que não sejam auxílio ao próximo. Entendeu? Existe os falsos profetas, existe uma gama de pessoas que não cabe a mim julgar, cabe a mim ressaltar que nós devemos procurar estar corretos, seguindo o caminho de amor, de respeito, né? E de estudo, essas três situações. Eu posso falar pelo que nós estamos cuidando aqui. Isso a gente leva muito a sério aqui, sabe? Desculpa se eu não consegui... Nada. Então nós temos essa plateia, né? As fileiras de atendido. Gente, as fileiras são... Nossa! Às vezes em desdobramento o pessoal vai ver, as fileiras são inacabáveis de pessoas que nós vamos ajudar. Esse trabalho é maravilhoso, como eu disse. Os médicos e os enfermeiros ficam à volta, em prontidão, já está tudo programado, lembra que eu falei? Tudo é programado, está tudo dentro do script minucioso, às vezes os encarnados estragam, pelos seus pensamentos, mas mesmo assim eles dão um jeito e a coisa funciona da mesma forma. As tias e as crianças que trazem as crianças para os trabalhos, elas já são, em determinados momentos, elas já estão acompanhando o trabalho de desobsessão, o trabalho de conversa com os espíritos, porque eles vão se reencarnar e vão ter a oportunidade de ajudar. E é isso, meus irmãos. Que felicidade eu consegui terminar. Vocês não imaginam como eu estou feliz. Mas eu estou mais feliz ainda porque vocês estão aqui, estão tendo essa paciência de acompanhar um tema que realmente não é muito divulgado. Gente, se a gente abrir para conversa, nós podemos falar dias sobre isso, porque o assunto é maravilhoso, né? Quando eu termino as minhas exposições, eu dou uma sugestão para todos. Quando vocês forem para suas casas hoje, vão lá e deem um abraço. Pega a primeira pessoa que passar na tua frente, vai lá, junta e diz assim, ó, deem um abraço nela. Desculpa, o microfone em casa deve ter dado estouro. Deem um abraço nela. Provavelmente essa pessoa vai falar isso para você. O que você quer? O que eu fiz? Não tenho dinheiro. O que tu quer? O que tu quer comigo que está me abraçando? Não é verdade, meus irmãos? Infelizmente, isto é verdade. Infelizmente, isto ainda é verdade. Que não deveria ser. Quando nós vamos para os nossos lares, deveríamos abraçar mais a mãezinha, abraçar o paizinho, o irmão, a irmã, o amigo, o cachorrinho, em vez de chutar ele e dizer, hoje eu não quero papo contigo, está lá abanando o rabinho sempre esperando a gente. Não é verdade, meus irmãos? Seria o normal. Mas se mesmo assim a pessoa disser, o que você quer? O que eu fiz de errado? Mais uma sugestão. É indescritível a energia que eu recebo de vocês. Estou falando de mim.
Mas a sugestão para que vocês falarem para as outras pessoas. Eu estou me sentindo muito bem, como eu estou me sentindo bem agora, e gostaria de compartilhar com todos vocês essas energias. Que Jesus, modelo e mestre, possam estar sempre com vocês, nas suas casas, com suas famílias, que levem a sério essa doutrina maravilhosa que esclarece com lógica, com sentido. Continuem trabalhando nos seus corações todas essas energias maravilhosas que nós estamos tendo a oportunidade de absorver. Muito obrigado pela oportunidade. Jesus esteja conosco. Agora vamos para o passe. Oi, meu irmão. Tudo bem, cara? Tudo bem? Então, conseguiu? Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo.